Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai fazer hoje correção da atividade que foi solicitada ontem do EMAI, atividade 2.5 e 2.6, tá bom? Então, questão 1. Observe os casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes ocorridos em alguns estados brasileiros nos anos de 2017 e 2018. Então, ele deu essa tabela, né? O título dela, Casos de Dengue, colocou aqui alguns estados brasileiros e colocou o caso, né? Casos de dengue nesses estados nos anos de 2017 e 2018, tá bom? Questão A. Em quais desses estados houve aumento, tá? No número de casos de dengue de 2017 para 2018. Então, qual desses estados aqui, quais deles a gente pode perceber que houve um aumento? A gente pode ver um aumento de 2017 para 2018. Então, primeiro, São Paulo, houve aumento, então a gente vai colocar lá. Minas Gerais, por mais que tenha sido pouco, também houve aumento. Rio de Janeiro, houve. Espírito Santo, não, diminuiu. Goiás, houve aumento. Mato Grosso, diminuiu. Bahia, também diminuiu. Então, a gente vai colocar lá na resposta. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, tá? Questão B. Dos estados da região sudeste, prestem bem atenção nisso daqui, região sudeste. Isso quer dizer que eu não vou olhar todos esses estados aqui, só os que estão na região sudeste. Qual apresentou o maior número de casos em 2018? Eu peguei aqui para vocês um mapinha do Brasil, tá? Dividido em regiões. Os nomes estão um pouquinho embaçados, né? Porque tive que ampliar o mapa, porque senão vocês não iam conseguir ver. Então, nós temos dois tipos de divisão, né, do Brasil. Nós temos a divisão política, que é a divisão por estados, né, por cada um dos estados. Por que que tem essa divisão política, né? Para ficar mais fácil, para ajudar, facilitar a administração do país, né? Cada estado tem o seu governante, seu governador, tá bom? E nós temos a divisão regional, que é a divisão por regiões. Por que que existe essa divisão por regiões? Porque tem alguns lugares que eles têm características em comum, né? Como o clima, a vegetação. Então, são estados que são agrupados porque eles têm as mesmas características, tá bom? De acordo com o lugar em que eles estão. Então, aqui no mapa, a região norte está representada pela cor verde, a nordeste pela corzinha azul, a centro-oeste pela cor roxa, sudeste, que é o que a nossa questão pede, está representada pela cor vermelha, e o sul está representada pela cor amarela, tá bom? Então, a gente vai analisar a região sudeste, que é a região que ele pede aqui para nós, tá? Então, vou fechar um pouquinho por causa do reflexo. Então, nós temos na região sudeste Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aqui a gente vai analisar a mesma coisa. Vou trazer para a luz. Pronto. Nós vamos analisar somente os estados da região sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em qual estado houve o maior caso de dengue em 2018? Qual desses estados? Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, nós temos que foi em Minas Gerais, tá? Então, a resposta que vocês vão colocar lá, Minas Gerais. Questão C. Na Bahia, observamos que houve diminuição do número de casos de dengue de 2017 para 2018. De quanto foi essa diminuição? Então, nós fazemos aqui uma subtração, uma conta de menos, 7.212 menos 5.514, que vai dar esse número aqui, 1.698, que foi a diminuição, tá? D.
Em Minas Gerais, houve acréscimo, ou seja, aumentou, do número de casos de dengue. De quanto foi o acréscimo? Ou seja, do número menor para chegar até o maior, quanto falta? Então, 22.451 menos 22.154. Então, nós temos que houve um acréscimo de 297, tá bom? Próxima página. Essa atividade aqui a gente fez bastante já no livro também, né? A gente fez antes da quarentena, antes da gente começar a ficar em casa, antes das aulas remotas, a gente já fez esse exercício, né? Vocês já sabem, tá? Ou pelo menos é para saber, hein? Então, em textos jornalísticos encontramos escritas como 900 mil para fazer referência, por exemplo, a um total de 887.533 pessoas. Como você explica esse procedimento? Quais suas vantagens? Ou seja, o que foi feito? Né? Ele fez um arredondamento, né? Ele aproximou para um valor exato mais próximo, tá bom? Ele arredondou para um valor exato mais próximo, melhor falando. Então, esse procedimento é o arredondamento, ou seja, aproximar o valor para um número exato, tá? Que seja mais próximo. Então, quais as vantagens? Ajuda e facilita o cálculo mental. Próximo. 2. Para fazer arredondamentos, obedecemos a algumas regras. Discuta com o colega as respostas às seguintes perguntas. No caso, vocês tiveram que discutir aí em casa, né? Se teve alguém que ajudou vocês ou não, tá bom? Mas a gente já fez essa discussão em sala de aula também. O número 2.538 está mais próximo de 2.530 ou de 2.540? Não sei se vocês lembram, mas quando nós estávamos no comecinho, né, desse conteúdo falando de arredondamento, eu fiz para vocês uma reta numérica com alguns números. Então, se a gente colocar esses números numa reta numérica, esses números, esses dados que ele deu aqui na questão, nós temos aqui 2.530 e o 2.540. Entre eles, nós temos o 2.538. Então, vamos pensar um pouco. Esse número está mais próximo do 2.540 ou ele está mais próximo do 2.530? Então, 2.540, né, gente? Que é a nossa resposta. Próximo, o número 46.512 está mais próximo de 46.500 ou de 46.600? 46.500. O número 584.890 está mais próximo de 584.000 ou de 585.000? 585.000. Algumas vezes, deixa eu colocar um pouquinho para cima. Algumas vezes estimamos o resultado aproximado de um cálculo. Para cada um dos cálculos indicados na primeira coluna, escolha o resultado que mais se aproxima dele. Então, olha lá, o A, 60.000, B, 10.000, C, 60.000, D, 20.000. Então, é isso, tá, gente? Olha, eu estou fazendo vídeos um pouquinho, tentando ser o mais breve possível para não deixar muito cansativo para vocês. Quando são duas atividades assim, estende um pouquinho mais, tá bom? Porque a gente tento falar um pouco mais detalhado para vocês, explicar um pouco melhor. Mas se ainda houver alguma dúvida, por favor, me chamem no privado, pergunte. Eu explico tudo certinho de novo para vocês, com mais detalhes, tá? A gente faz um pouquinho mais rápido, assim, eu faço um pouquinho mais rápido para não estender tanto o vídeo e não ficar tão cansativo, tá bom? Um beijo.